formulário Rogéria, ele foi criado para ser um instrumento de avaliação de risco muito importante para que nós consigamos prevenir essas diversas formas de violência contra pessoas LGBTQIA+, identificando ciclos, identificando ali os principais riscos que poderiam agravar essas formas de violência, inclusive até prevenindo assassinatos contra essa população. Além disso, dar o atendimento adequado dessas vítimas e o encaminhamento para o sistema de proteção, que vai não só o atendimento do sistema de justiça, mas a segurança pública e outros equipamentos da assistência social, da política de direitos humanos, equipamentos da saúde, que vão fazer essa proteção integrada em rede, articulada. Aqui, né, eu mostro só para ilustrar, né, o formulário Rogéria, ele está disponível no site, uma busca fácil pela internet, CNJ, formulário Rogéria. Depois a gente vai disponibilizar ali né, o material, mas para além disso, né, acho que é importante a gente pensar sobre como a gente pode se apropriar no nosso dia a dia, na utilização, não só como pessoas que integram o sistema de justiça, o sistema de segurança pública, mas como as pessoas destinatárias desse formulário podem também exigir, se apropriar. Olha, formulário Rogéria, então eu estou num atendimento, eu quero que seja utilizado o formulário. Boa tarde, Maíra. Sou Marcel Correia, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Hoje a gente está aqui para conversar sobre o formulário Rogéria, quais são os objetivos dele, né, da implementação desse instrumento que é utilizado para conseguir mapear fatores de risco ligados à violência contra pessoas LGBTQIA+. Obrigada, Marcel, pelo convite. Eu sou Maíra Fernandes, sou associada técnica do programa Justiça Plural, que é um programa de cooperação técnica entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, focando nas questões de direitos humanos e acesso à justiça para públicos vulnerabilizados, como mulheres e pessoas LGBTQIA+, que é o eixo que eu trabalho. É um prazer estar aqui hoje. Antes da gente iniciar para falar sobre o formulário Rogéria, é importante que nós destaquemos como que é um desafio para que o sistema de justiça e a sociedade no geral entenda o que é a violência baseada no gênero e na sexualidade que afeta tantas pessoas LGBTQIA+, não é mesmo? Sim, acho muito importante a gente contextualizar previamente, né, para a gente entender do que a gente está falando, e acho que aí a gente pode trazer aqui para reflexão o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é um documento que vai trazer tanto uma série de informações teóricas dos estudos de gênero e sexualidade, e depois ali um passo a passo, medidas concretas para que juízes e juízas possam julgar casos em que essas temáticas estejam envolvidas. Então, um protocolo, até para a gente pensar como essas questões dizem respeito a toda a sociedade, a todas as pessoas, o protocolo ele traz ali as categorias de sexo, gênero e desejo, né, sexualidade, que dizem respeito a todas as pessoas. E a partir desses conceitos, né, então o sexo ligado ali a características físicas, né, a questões cromossômicas, né, e outros aspectos, o gênero, a essa atuação na sociedade, né, a expressão na sociedade, e a sexualidade ligada à parte afetiva, ao desejo sexual. E ali existe um modelo, né, que acaba sendo colocado como hegemônico, como normativo, e que vários discursos colocam como se fosse ali um modelo de normalidade, e quanto mais as pessoas se afastam desse modelo, então que é um modelo cisgênero, heteronormativo. Então, quanto mais as pessoas se afastam desse modelo, mais elas estão sujeitas à discriminação e violência. E aí a sigla LGBTQIA+, ou suas variações, ela está ligada ali a categorias que se relacionam com esses conceitos, né? Então, além da questão do próprio sexo, né, masculino e feminino, a questão das pessoas intersexo, a questão da orientação sexual, então se a pessoa é heterossexual, homossexual, bissexual e aí por diante, e a própria questão da identidade de gênero. Então, se ali uma correlação desse gênero com nessa categoria sexo, então pessoas cisgêneras, ou quando não há essa correlação, né, de pessoas transgênero e outras categorias, mas eu acho que a ideia central é a gente pensar que esse modelo que é colocado como normativo, como hegemônico, que é um modelo opressivo, né, que diz como as pessoas devem viver, devem se identificar, devem vivenciar as experiências,
ele acaba fazendo com que pessoas que não se enquadrem nessa caixa, nessa norma, sejam discriminadas e sejam submetidas a situações de violência. Acho que essa a ideia central que a gente pode ter para a gente avançar na nossa conversa. Com certeza. O que você fala é de extrema importância para que o público entenda que as pessoas LGBTQIA+, elas sofrem todos os dias violência e discriminação por estarem fora desse padrão heteronormativo e cisgênero, né? E nós temos um desafio, porque sabemos que essas pessoas LGBTQIA+, sofrem violência todos os dias no nosso país. Só que nós temos dificuldade de entender a dimensão do tamanho dessa violência, não é mesmo, Marcel? Sim, acho que essa questão, né, esse ponto que você toca, diz respeito à produção de dados, né, de indicadores, para que a gente possa compreender essa situação, né, no país. Então a gente tem entidades, né, de proteção de direitos humanos, que vão produzir ali, através de seus recursos, suas possibilidades, mapeamento dessa situação. Há outros, né, relatórios por outras entidades que vão produzir essas informações, mas a gente não tem isso produzido pelo Estado brasileiro de uma forma sistemática, em âmbito nacional, todos os estados, e em todos os casos em que tem esse componente de LGBTfobia. Então, se o Estado, né, de uma forma geral, sistemática, não produz esses dados, a gente não tem como olhar de modo nacional, com todos os recortes ali, né, que a questão demanda, para a gente entender como se opera essa violência e, a partir desses dados, o Estado poder formular políticas públicas, o Judiciário, em especial, políticas judiciárias, e a partir daí a gente conseguir prevenir e enfrentar essa situação. Exatamente. Os dados desagregados são extremamente importantes para nós. Dados como identidade de gênero, sexualidade, dados raciais, regionalidade, e realmente nós temos esse desafio pela frente. E existem inúmeros tipos de violência que essas pessoas LGBTQIA+ sofrem. Nós podemos citar, por exemplo, expulsões de casa pela sua própria família, porque são consideradas diferentes, são consideradas como pessoas doentes ou até aberrações, são nomes comuns que elas são dadas a essas pessoas por familiares, por pessoas conhecidas da sua intimidade. Nós temos violência física, muitas vezes agressões vindas de pessoas da família, conhecidos, ou até mesmo na rua, de pessoas desconhecidas. Nós temos violência psicológica e a violência moral, que são essas ameaças constantes, inclusive no sentido de, eu vou corrigir, né, a sua sexualidade, eu vou corrigir a sua identidade para que você não seja mais essa pessoa, entre aspas, aberrante. Nesse sentido, eu posso citar também o estupro corretivo, porque além da ameaça, né, verbal ali, da ameaça psicológica, vem através de uma violência sexual, muitas vezes cometidas contra mulheres lésbicas, por exemplo, que, né, são forçadas a uma relação com o homem para ver se deixam de ser mulheres lésbicas e se tornam mulheres heterossexuais nesse sentido da correção. Nós temos também a discriminação no trabalho, muitas dessas pessoas sequer conseguem chegar no mercado de trabalho, quando são expulsas de casa, acabam tendo que morar na rua, acabam tendo que procurar a prostituição como uma forma de sobreviver. E as pessoas LGBTQIA+, que chegam no trabalho, muitas das vezes ficam no armário, preferem esconder a sua identidade, a sua sexualidade, se conseguem, para que consigam ali se manter seu emprego, e se são descobertas, sofrem discriminação no trabalho, assédio moral, podem sofrer alguma penalização na carreira, em promoções. Então existem várias formas de violência e discriminação contra esse público. Nós agora já introduzimos, então, esse cenário de muita violência LGBTfóbica no Brasil, e é importante que nós passemos para o público o que o CNJ tem feito, né, ao longo dos anos de ações para a prevenção dessas formas de violência e para a promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Marcel, você pode dar para a gente algum histórico nesse sentido? Sim. Acho que é importante a gente demarcar o ano de 2024 como um momento em que uma iniciativa muito importante, né? Na verdade, duas iniciativas muito importantes. A primeira é um acordo de cooperação firmado entre o CNJ, CNNP, Ministério da Justiça e Ministério dos Direitos Humanos, para a utilização do formulário Rogéria, de um modo eletrônico, integrado, que depois a gente vai detalhar melhor, e a instituição, através da Resolução 582, né, de 2024, que trouxe duas medidas. Ela instituiu o Fórum Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que a gente pode resumir como Fórum LGBTQIA+, para facilitar,
e ela institui também, por meio de resolução, o formulário Rogéria. Então, são duas medidas muito importantes que marcam ali um espaço de debate, de formulação de políticas judiciárias. E o que o CNJ fez nos anos anteriores nesse sentido também da política de promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Sim, acho importante, né, você perguntar isso, porque em 2024 a gente tem essas duas medidas que são muito importantes, e é importante a gente também fazer esse resgate do que o Conselho vem produzindo em termos de normas, de ações, de medidas ao longo dos anos, né? Porque essa é uma temática que ela vem sendo debatida ao longo dos anos, então é importante a gente fazer esse resgate histórico, não ali de uma forma linear, exaustiva, mas a gente entender que há várias medidas construídas. Então a gente tem desde resoluções que regulamentam, né, o respeito do uso do nome social de pessoas trans, não só de pessoas que integram o judiciário, mas que são jurisdicionadas, e que o respeito a essa utilização nos sistemas processuais. A gente tem resolução que fala sobre a questão da adoção e guarda sem que haja discriminação baseada em orientação sexual e identidade de gênero. A gente tem outras medidas, né, normas que garantem, né, a retificação do registro civil por pessoas trans, dentre outras medidas. Então, tem a própria questão, né, do sistema carcerário, então as pessoas LGBTQIA+, no sistema carcerário, né, em medidas também alternativas, como que se dá esse tratamento, considerando as especificidades dessa população. A gente tem em 2022 uma importante pesquisa feita, né, em parceria com o PNUD, sobre discriminação e violência contra pessoas LGBTQIA+. Essa pesquisa traz uma série de informações de extrema relevância que também vão ajudar, né, na construção desses próximos passos. E aí em 2022 também a gente tem a discussão, a elaboração do formulário Rogéria, que agora retoma num novo contexto, né? Então acho que é numa linha do tempo que não é exaustiva, mas para que a gente possa, né, o próprio site ter essa visão ampla, o próprio site do CNJ traz hoje, né, numa busca de internet, CNJ LGBTQIA+, a gente é direcionado para uma parte do site que fala sobre todas essas questões, né, com a atuação do fórum, como é a composição, quais são as normas que já foram produzidas, as pesquisas, os eventos. Então a gente tem toda essa gama de informações compiladas num único local no site do Conselho. A sua fala é muito interessante porque a gente percebe, então, que passo a passo, ano por ano, o CNJ foi aprimorando e ampliando essas ações de promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+, que culminou em 2024 com a criação do Fórum LGBTQIA+, e do Formulário Rogéria. Em relação ao Fórum, você poderia nos dar mais informações como é a atuação, os eixos de atuação desse espaço colegiado com outros órgãos públicos e também com a sociedade civil? Sim. Eu acho que é interessante isso que você colocou, essa compreensão de o que é o fórum, não? Então é um espaço de diálogo e de propositura de políticas judiciárias em diversas questões ligadas à temática LGBTQIA+. A gente pode consultar lá no site a portaria com a composição, mas de uma forma bem geral tem pessoas do sistema de justiça, judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria, entidades da sociedade civil, universidades. Então a gente tem ali uma composição bem ampla para que a gente possa exatamente ter diversas perspectivas de como essa situação se apresenta na sociedade. E o fórum ele foi estruturado com base em 3 eixos de trabalho. Então, há um primeiro eixo que fala sobre a prevenção e enfrentamento da violência e discriminação contra pessoas LGBTQIA+. E aí esse tema do formulário Rogério está especificamente ligado a esse eixo. A gente tem um eixo também ligado a acesso à justiça e à promoção de direitos das pessoas LGBTQIA+, que eu acho que é importante frisar esse ponto, que a gente não pode analisar essa questão só sob a lógica da violência. A violência é algo que demanda uma atuação ali muito contundente, muito urgente, porque é um problema muito grave, que se apresenta de forma muito grave na sociedade, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver as pessoas LGBTQIA+, também como protagonistas de seus direitos, de sua cidadania, de sua atuação na sociedade. Então, esse eixo 2 vem exatamente nesse aspecto para falar sobre o acesso à justiça, então como que é essa relação com o judiciário, com o acesso ao serviço judiciário e a promoção de direitos. E no terceiro eixo a gente tem a questão do respeito à diversidade no âmbito do próprio Poder Judiciário. Então,
como que o judiciário, em sua composição múltipla, com pessoas, né, de diversas, né, orientações sexuais, identidade de gênero, raça, gênero, então toda essa composição múltipla, então como se dá esse respeito no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, de modo que a gente se organiza. Então o objetivo é que, ao pensar em 3 eixos, a gente possa organizar todas as ações, todas as iniciativas de forma estruturada e que a gente possa conduzir esse trabalho, né, de uma forma mais efetiva. Essa é a ideia geral. E nós temos o formulário Rogério, então, como esse importante instrumento de atuação para avaliação de risco, certo? Sim, eu acho que seria interessante, né, explicar mais detalhadamente, vou pedir para você explicar mais detalhadamente como funciona o formulário para a gente poder entender. Como você bem mencionou, Marcel, o formulário Rogério, ele foi criado para ser um instrumento de avaliação de risco muito importante para que nós consigamos prevenir essas diversas formas de violência contra pessoas LGBTQIA+, identificando ciclos, identificando ali os principais riscos que poderiam agravar essas formas de violência, inclusive até prevenindo assassinatos contra essa população. Além disso, dar o atendimento adequado dessas vítimas e o encaminhamento para o sistema de proteção, que vai não só o atendimento do sistema de justiça, mas a segurança pública e outros equipamentos da assistência social, da política de direitos humanos, equipamentos da saúde, que vão fazer essa proteção integrada em rede, articulada. Então é um formulário que tem princípios parecidos com outros formulários de avaliação de risco, inclusive o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, o FONAR, que também foi criado pelo CNJ em parceria com outras instituições, e eles vêm então consolidar esse atendimento, encaminhamento e a prevenção da violência. Ah, excelente. E Maíra, quem que pode aplicar esse formulário na prática? Conforme a resolução que institui o formulário, nós temos que a Polícia Civil ela é o principal órgão ali, preferencialmente, para aplicar o formulário no momento do registro da ocorrência mesmo. Então, quando a descrição do fato da ocorrência chega ao conhecimento da segurança pública, o ideal é que seja aplicado o formulário naquele momento para que já sejam dados os encaminhamentos para a rede de proteção. Caso não tenha sido aplicado pela Polícia Civil, a resolução vai dizer, então, que seria interessante que o Poder Judiciário ou o Ministério Público, no momento ali dos encaminhamentos processuais, né, no atendimento do sistema de justiça, faça a aplicação do formulário para dar esses encaminhamentos para a rede. Outras instituições estão facultadas a aplicar o formulário, como, por exemplo, a Polícia Militar, a Defensoria Pública, nós temos os Centros de Referência da População LGBTQIA+, Centros de Referência em Direitos Humanos, Centros de Referência da Assistência Social, que são os CRAS, os CREAS, Centros da Saúde, enfim. Essas políticas que também são importantes da rede de proteção e que muitas vezes vão continuar o acompanhamento longitudinal dessas vítimas, né? Que elas já foram atendidas pela segurança pública e já tiveram seu momento de audiência com o sistema de justiça, por exemplo, vão dar ali o atendimento, o encaminhamento e o monitoramento dessas questões, e sendo um risco que vai permanecer no tempo, em um ciclo, podem até identificar que ele está aumentando e aí encaminhar outros registros de ocorrência de outras novas violências, sejam com os mesmos agressores que têm relação com a vítima ou com agressores diferentes. Então, essas instituições também são convidadas a aplicar o formulário para ter esse olhar longitudinal de acompanhamento, né, dos casos ao longo do tempo. Sim. E o formulário pode ser, né, consultado, está acessível na página, né, do CNJ, mas acho que é interessante a gente ter uma ideia geral de como que ele é estruturado, né, até para a gente entender essa utilização dele. Como que ele está estruturado, o formulário? Sim, você entrando na página do CNJ, o formulário disponibilizado digitalmente, o ideal é que primeiro o profissional do serviço de atendimento faça então o preenchimento. A vítima pode fazer o preenchimento com o apoio desse profissional, e aí esse formulário está estruturado da seguinte forma: ele vai ter questões objetivas, que vão fazer então essa identificação do risco, perguntas relacionadas se a vítima conhece o agressor, se tem alguma relação de familiaridade com ele, se a agressão aconteceu mais de uma vez, e também vamos ter questões abertas, né, discursivas, para serem anotados detalhes ali dos casos, né, para que sejam dados encaminhamentos mais específicos para o caso da violência sofrida.
Acho bem importante, né, ter essa visão geral de como ele está estruturado, como é a utilização. E aí você falando, vem naturalmente várias conexões com o FONAR, né, o Formulário de Avaliação de Risco utilizado nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque a gente tem ali, né, eu falei lá, né, numa outra oportunidade, sobre a questão do protocolo, né, para o julgamento com perspectiva de gênero. Então, se a gente pensar que na origem, né, o modo como a sociedade está estruturada, como ela vê gênero, como vê sexualidade, ela vai gerar ali esses casos de violência e discriminação. Então, a pauta da violência contra a mulher, ela tem ali as suas questões específicas, a pauta da violência LGBT-fóbica tem também suas questões específicas, mas elas têm pontos de contato, diálogo. E aí é interessante pensar nessas conexões com o FONAR, né? E pensar nessa ideia de avaliação de risco, que é uma discussão que já está muito mais avançada, né, na pauta de violência, na violência contra a mulher, e pensar que o uso do formulário ele vai trazer essa possibilidade também na violência, né, contra pessoas LGBTQIA+, de não só registrar que ocorreu aquele ato, né, aquele fato de violência, mas entender que aquele ato reflete uma situação de um ciclo de violência. Então, você falou das hipóteses, né, de violência, então, se ela se dá no ambiente familiar, se aquela situação ela vai se agravando, ela vai crescendo, então uma situação ali de uma agressão, uma questão verbal, ela pode ir num crescente e redundar num homicídio, numa situação de uma gravidade muito maior. Então, o formulário, como um instrumento de avaliação de risco, ele vai servir não só para registrar que aquele fato ocorreu, mas também entender que ali há um ciclo de violência e que o Estado, de uma forma geral, né, aqui o sistema de justiça vai precisar intervir para que esse ciclo seja interrompido, né? E aí eu acho que a gente tem esse ponto de contato entre a pauta, né, da violência, né, de gênero em si e da pauta LGBTQIA+, para entender esse formulário como esse instrumento. Então ali há necessidade de uma medida protetiva, qual é a atuação, né, do sistema de justiça para interromper esse ciclo. E aí acho que o formulário Rogéria tem esse papel fundamental, né? É importante a gente entender por que ele está sendo utilizado, porque não é uma mera formalidade, uma burocracia, entender que ele é um instrumento para a gente conseguir, coletar dados, então entender como isso ocorre no país, né, por estado, por região, com recorte de gênero, de raça, o recorte etário, entre outros recortes. E aí essas políticas públicas e políticas judiciárias, elas vão poder ser formuladas, aperfeiçoadas de um modo muito mais adequado, né, com uma produção de dados, com elementos mais robustos para que a gente possa enfrentar essa situação. E aí pensando, né, resgatando aqui o eixo dos fóruns, se a gente discute num primeiro eixo prevenção e enfrentamento da violência, depois a gente tem mais condições de falar de acesso a direitos, de promoção de direitos, de respeito à diversidade, porque a gente está, né, superando esse quadro ou reduzindo para poder discutir também outras questões, né? Eu acho que esse é o objetivo da aplicação, né, desse formulário, né? Exatamente como você falou, o Rogério ele é muito importante para que nós possamos criar políticas públicas mais efetivas de promoção e proteção desses direitos a partir dos dados coletados, e ele é um instrumento de proteção individual. Ele consegue prevenir que algumas violências, né, que são cíclicas, semelhantes à violência doméstica e familiar, nos casos de algumas violências contra pessoas LGBTQIA+, aumentem com o tempo, né? Então ele é um instrumento muito importante de proteção individual, até mesmo de prevenir alguns assassinatos. E é importante também frisar que as informações todas coletadas são sigilosas, serão usadas somente para o apoio da vítima e pelas instituições para a elaboração desses dados, né, para a elaboração dessas políticas públicas, e realmente nós estamos avançando. É muito importante que o sistema de justiça se aproprie dessa capacitação, desse diálogo que está começando aqui conosco hoje, aplique o formulário Rogéria como um procedimento usual, diário, na sua rotina de trabalho, no atendimento das vítimas, e que nós possamos cada vez mais aprimorar as políticas judiciárias, as políticas públicas de promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Eu agradeço muito a participação desse diálogo contigo hoje, Marcel. Excelente, Maíra. Muito obrigado por todas as colocações, né? Acho que a gente conseguiu aqui pensar em vários aspectos, né? Expandir essa compreensão do formulário. Ele está aqui, né? Eu mostro só para ilustrar, né? O formulário Rogéria, ele está disponível no site,
uma busca fácil pela internet, CNJ, formulário Rogéria. Depois a gente vai disponibilizar ali né, o material. Mas, para além disso, né, acho que é importante a gente pensar sobre como a gente pode se apropriar no nosso dia a dia, na utilização, não só como pessoas que integram o sistema de justiça, sistema de segurança pública, mas como as pessoas destinatárias desse formulário podem também exigir, se apropriar. Olha, formulário Rogério, então eu estou num atendimento, eu quero que seja utilizado o formulário. Então, no diálogo ali com o advogado, advogada, na defensoria, no próprio atendimento na polícia, que todas as pessoas se apropriem desse formulário e exijam a sua aplicação, porque é com esse trabalho que ele é feito em rede, né, o sistema de justiça, o sistema de segurança pública, as entidades de proteção de direitos humanos e as pessoas destinatárias, né, as pessoas LGBTQIA+, são destinatárias desse instrumento. Com esse trabalho em rede a gente consegue divulgar, difundir o uso e aí sim a gente conseguir construir todos os passos sobre os quais a gente conversou. Então, obrigado aqui pela sua presença, pelas trocas e que possa render bons frutos, né, toda essa discussão. Obrigado.